Tamires, você quer perguntar para sua Nutri alguma coisa? Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho da nossa história com o emagrecimento, né? Acho que essa questão do emagrecimento é algo que as pessoas buscam muito hoje. E nós temos 3 mulheres aqui e é uma busca quase incansável na vida das mulheres. A gente vive isso praticamente desde a infância e adolescência, uma questão com os nossos corpos, né? Então eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês também. E aí depois eu complemento com a minha. Perfeito. Então vamos lá, vou começar. Começar com a Carol. Vamos lá. Tem mais da Carol aí, querido? Sim. Pode começar, Carol. A minha história começou na infância e adolescência. Então o processo de emagrecimento começou mesmo na adolescência. Mas a minha infância foi assim, né, sedentária, infância e adolescência, né, sedentária, comia muito mal, não bebia água, era assim, totalmente fora do que eu vivo hoje. E aí eu busquei ajuda, na verdade tentei várias alternativas, isso porque eu era muito nova, mas já tinha uma pressão, porque acho que todo mundo que passou, né, sofreu, por né? isso, sofreu tinha bullying. o famoso bullying, né, e a imagino. gente, e mulher acho que sofre mais com essa pressão, com a autoestima, e eu tentava, mas era muito difícil, porque eram hábitos, né, que estavam ali na minha vida há muitos anos, então era muito difícil Era difícil mudar. de mudar. Sim, mas eu queria mudar, eu falei, mãe, por favor, né, vamos buscar ajuda, e a gente tentava de tudo, né, e aí com 15 anos ela me levou na nutricionista, e aí eu comecei a tentar, falei, não, vou tentar, preciso me permitir, né, e vou me desafiar, porque eu já tava cansada mesmo. E aí fui tentando, demorei 6 meses pra conseguir perder meio quilo, mas quando eu perdi eu falei, nossa, eu consigo. Demorei, mas Você vê foi. como que é, né? Sim. E aí tudo mudou, assim, me apaixonei, né, pelo processo, por exercício. Futebol eu sempre gostei, desde pequena, Futebol? mas assim, não sustentava o meu peso. Ela joga futsal. É. Ela joga futsal, essa carinha de patricinha. Ô, louco. E aí, era só isso que eu gostava, mas aí eu comecei a fazer academia, né, porque precisava de algo mais constante, frequente, e comecei a gostar desse universo, e aí já tava no fim do ensino médio, eu falei, nossa, acho que eu vou cursar nutrição, porque eu quero que outras pessoas sintam o que eu senti, quero que elas tenham essa transformação, e a minha missão aqui vai ser ajudar outras pessoas. Você estava bem acima do peso? Eu tava na obesidade, assim, não era tanto, eu não perdi muito, assim, mas... Tava, né? Tinha um percentual de gordura mais alto. Que te incomodava Sim. muito. deve Sofria com dar isso. ali uns 15 quilos, né, de gordura, porque teve a construção também de massa muscular e tal. E é muito legal como isso transformou tanto sua vida já nova e te deu uma profissão e um propósito para mudar a vida de outras pessoas, inclusive a minha, né? Isso é sensacional, cara. Uhum. E agora, Ani? Agora eu quero que a Ani conte um pouquinho da história dela, porque eu falei pra vocês, é uma história sensacional, que eu falo que ela quebra todos os padrões que as pessoas dão de desculpa. Então, por favor, Ani, conte um pouquinho pra nós a nossa história. Sim, então, começando do começo, como a Carol disse, né? O começo é lá de trás. Eu vivi a obesidade, acho que desde que eu me conheço por gente, né? Nossa senhora, você aí? Sim. Mentira! Sim, e aqui foi quando eu tive coragem de tirar uma foto. Eu fiquei muito maior que isso. E assim... Eu sei como é que é esse processo. Eu sou Ana Passarelli, então eu venho de uma família italiana onde ser cheinho é bonito, né? Então eu cresci ouvindo que ser cheinho era saudável, saúde. era bonito, mas também venho da época, vocês não, mas da boa forma, onde eu ficava fazendo os cálculos de quanto que meu IMC tinha que ser, eu estava muito acima do meu peso, e eu sempre comento isso nas redes e com as minhas amigas, que eu vivi uma vida de tentativas frustradas de emagrecimento, né? Então, desde sempre eu tentava emagrecer, minha mãe tinha farmácia na minha adolescência, então eu fiz uso de medicamentos para emagrecer, emagrecia, voltava ao peso, me casei, engordei muito mais, tive 3 filhos, engordei muito mais. 3 filhos! E tá assim. Sim. E assim, já com filhos adultos, né? Eu tenho uma adulta, mas com os filhos maiores, eu decidi que eu mudaria minha vida, porque eu já estava com todas os colaterais da obesidade, né? Então, Pressão alta, pré-diabéticas, exatamente.
E falei, eu vou mais uma vez tentar, antes da bariátrica, porque esse seria meu próximo passo, com certeza. Tentar mais uma vez. Você achava que a bariátrica seria... Eu cheguei a ir ao médico, eu estava com 99 quilos, e ele falou, olha, Ana, vamos chegar então aos 106, porque a gente consegue fazer o processo pelo convênio. Sim. E aí, quando eu cheguei em casa e contei pro meu marido, ele falou, puxa, Ani, mas ganhar ainda mais peso, vamos tentar Ganhar perder. mais porque peso você pra tinha que perder, entrar, né? Não. porque você teria que entrar numa faixa que era permitido Isso. a cirurgia bariátrica. Ou fazer particular, então... O e aí- particular você não precisava ganhar peso. Isso. E o particular era realmente, Sim. naquela época era caro demais. Sim, e aí ele falou, vamos tentar mais uma vez, e eu já tinha tentado a vida inteira, gente, de verdade, eu tentei perder peso minha vida toda. E aí eu comecei um tratamento com terapia, porque eu vinha de um processo de luto, com terapia, e foi onde me deu um start, porque depois de perder 10 quilos, como eu te disse, eu Sim. tive coragem de ir pra academia, e na academia eu tive um estalo com a musculação, que é a paixão da minha vida, Sim. e mudou completamente. Eu perdi 40 quilos em 2 a 3 anos, mais ou menos. Não foi um processo rápido, porque foi basicamente por alimentação e atividade física. Mas transformou tanto a minha vida. Eu não tive uma mudança profissional, porque eu trabalho mesmo num outro meio, mas mudou a vida da minha família. Eu tenho uma filha que quer fazer nutrição Olha, também. que legal. Ai, que E- maravilha, né? E, assim, meu marido hoje também pratica o esporte, então mudou a Hábito vida de da todo minha mundo, família, né? de todo De mundo. todo mundo. Cozinho aos domingos como a Tamires, A faço Tamires é marmitas. super regradinha, né? Faço marmita pra família toda, a gente produz 70 marmitas por semana, mais ou menos, porque nós somos em 5 em casa, e mudou completamente minha vida depois do emagrecimento. Então hoje legal. desculpa, Tamires. E isso é muito legal, como eu falei que a gente já se acompanhava, eu acompanhei esse período de luto dela também pela mãe, né? Você ficou muito ruim. E aí que a gente fala que a obesidade é uma doença multifatorial, né? Não dá pra gente atribuir a obesidade, um quadro de obesidade apenas a um fator. Você já vem, claro, de um histórico familiar, de uma estrutura familiar desde a infância, a sua vida inteira, e aí naquele momento de luto ainda foi agravado. E aí, de repente, você conseguiu transformar os hábitos e mudar a tua família. Quer dizer, deu um gatilho aí. E você quebrou o padrão familiar também, do comportamento familiar. Você conseguiu... Eu falo que esse é um exemplo porque as pessoas usam muito isso de desculpa mesmo, né? De, olha, não, eu tenho filho, eu sou casada. Eu também sou casada, mas não tenho filhos. Mas eu cozinho pra mim e pro meu marido, faço as marmitas pra nós dois. Mas você consegue adaptar as marmitas pra vocês 5. Pra nós 5. Cada um com a sua quantidade de carbo, de proteína. Eu peso cada uma Quebrando delas. paradigma, Sim. né? Quebrando, exato, Quebrando porque paradigmas. eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam, né? E eu acho que essa adaptação pra nossa realidade tem que querer, Exatamente. né? A gente tem que querer. E não basta só um não, eu quero. Eu Eu quero... vou mudar o cenário, no meu ambiente. Mudar o ambiente é o principal. Como que eu vou fazer pra conseguir? Não é só É só o querer. querer. Como que eu posso trabalhar dentro do meu ambiente, dentro da minha vida, da minha rotina, para conseguir chegar a O objetivo que você- esse objetivo. E eu sempre comento isso, né? As pessoas... Eu recebo muito isso. Ai, mas eu não tenho tempo. E aí eu brinco, gente, se eu Quando você Se quer... eu tenho tempo, né, vamos fazer o tempo. E eu sempre comento que minha semana começa aos domingos, porque é aos domingos que eu tenho um tempo pra conseguir organizar a alimentação da minha família toda, da inteira, semana. né? Da semana toda. Então é o dia que eu corto legumes, que eu cozinho, que a gente organiza a geladeira, e aí ainda eu tenho os trabalhos de colégio das Fantástico, crianças, fantástico. então... Quer dizer, coisa. você tem a sua tarefa de casa, além de você preparar a alimentação de todos, aquela alimentação saudável, você ainda tem a tarefa dos cuidados, a escola, roupa, né, todos os material, afazeres. todos aquela segunda parte, né, que você trabalha durante o dia também, Sim. né? E aí tem que deixar já tudo preparado, porque senão quando tu voltar para casa o negócio tá pegando. A dieta tudo. não funciona se a gente não tiver organização. Exatamente. Não funciona. Eu tive, agora contando um pouco da minha história, eu tive o meu momento de virada também com as marmitas, porque
eu vivi uma infância e adolescência muito ativa, eu era do esporte, não fui uma criança obesa, uma adolescente obesa. Na vida adulta, eu comecei a ganhar peso, conforme fui parando de fazer esporte, fui morar com meu marido, começa a pedir delivery e tal, cheguei aí até mais de 92 quilos, nessa falta aí. Nossa Senhora! Esse vídeo eu já tinha emagrecido um pouquinho, não tenho... Pessoa, né? Olha só! E aí eu cheguei à obesidade e eu comecei, assim como a Ani, sentir na pele, né, as dores, as consequências da obesidade. Eu não senti nos meus exames, os meus exames de sangue não chegaram a ser alterados, mas em compensação as minhas articulações foi onde eu senti mais. Eu tive diagnóstico de 2 hérnias na Nossa coluna Senhora! lombar. Esse é o que eu tô hoje, esse é o shapezinho que eu tô hoje. Parabéns, Tamires, Maravilhosa. realmente. Parabéns. Eu cheguei a... Que mudança. Uma mudança muito grande. Eu diagnostiquei com 2 hérnias na lombar, aí tive um rompimento de ligamentos, de 3 ligamentos do tornozelo também. Quando estava sobrepeso. Sim. Por conta do sedentarismo, né, a falta de fortalecimento. E aí chegou no máximo que eu precisava sentir na pele, que eu precisava mudar. Aí eu encontrei o esporte, encontrei o beach tênis e eu tinha muita dificuldade na alimentação. Principalmente nessa questão de organização e de ter que fazer a comida ali todo dia. A gente sempre acabava optando pelo delivery, por pedir pela facilidade, pela né? facilidade, exatamente. E aí foi nas marmitas que eu encontrei esse respiro. Então, organizar a minha alimentação foi o fundamental para conseguir mudar. Vai dar certo. E aí foi que eu consegui, no total foram 37 quilos, agora eu ganhei mais uns 2 de massa, mas no total aí foram 37 37, né? 37 Olha, quilos. é impressionante, Tamires. Eu sei como é que é o processo. Eu só dou os parabéns para vocês porque eu apelei, né? Imagina. Eu apelei, eu fiz a bariátrica achando que para mim seria a solução e não foi. Eu quase morri, né? Quase morri. Tive fístula e na época as pessoas que fizeram bariátrica e tiveram fístula morreram. E eu não. Deus falou, bom, vou te dar mais uma oportunidade. E eu aproveitei e da melhor forma possível. Qual é? Uma boa alimentação, a musculação, o descanso, a reposição hormonal, sabe? A disciplina, tudo isso, né?